servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Irmãos, irmãs, que bom estarmos juntos para a nossa reflexão, a nossa oração, neste 34º domingo do tempo comum, solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, último domingo do tempo comum. Estamos com o evangelista Mateus, no capítulo 25, versículos 31 a 46. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele. E ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou, desde a criação do mundo. Eu estava com fome e me destes de comer, com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome? Te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa? Sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente, preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade, eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome, ou com sede, como estrangeiro, ou nu, doente, ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, encerrando o ano litúrgico, a igreja toda se coloca diante de Cristo, Rei do Universo, na perspectiva escatológica, quer dizer, na perspectiva da sua volta gloriosa, que é um dos aspectos contemplados no tempo do Advento, que iniciaremos no próximo domingo, com o novo ano litúrgico. Jesus é apresentado no Evangelho de hoje como aquele que cumpriu toda a justiça do reino, portanto, como juiz de toda a humanidade. Não um juiz que condena, mas um juiz pastor, que julga a história e a humanidade, tendo como critério a prática da justiça, a solidariedade com os pobres e pequenos. Foi ele mesmo que lá no início do Evangelho, por ocasião do batismo, disse: devemos cumprir toda a justiça. Do cumprimento da justiça, meus irmãos e minhas irmãs, ninguém está dispensado, pois ela é o ser de Deus, capaz de criar relações novas entre as pessoas, grupos sociais, comunidades, nações inteiras. Duas categorias nos ajudam no Evangelho de hoje:
os considerados benditos do Pai, que receberam como herança o reino que Ele preparou desde o começo do mundo e que consiste na solidariedade e compaixão com os últimos do mundo. Eu estava com fome e me destes de comer, com sede e me destes de beber, e me recebestes em casa, nu e me vestistes, doente e cuidastes de mim, na prisão e fostes me visitar. Os justos, benditos do Pai, vão perguntar: quando foi que fizemos tudo isso? Ele disse: todas as vezes que vocês fizeram isso a um dos meus irmãos menores, foi a mim que vocês fizeram. A outra categoria consiste naqueles considerados como malditos e que têm como destino o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu estava com fome e não me destes de comer, com sede e não me destes de beber, estrangeiro e não me recebestes em casa, nu e não me vestistes, doente na prisão e não fostes me visitar. Estes, por sua vez, perguntarão: quando foi que te vimos assim e não te servimos? Ao que Jesus responderá: todas as vezes que deixastes de fazer a um dos meus irmãos menores, foi a mim que deixastes de fazer. Meus irmãos, minhas irmãs, compreendemos assim que os pobres, os pequenos, os últimos do mundo, são os critérios de julgamento final. Veja que Jesus não vai perguntar quantas missas eu fui, quantas comunhões eu fiz, quantas novenas eu realizei, quantas romarias eu participei. Tudo isso é importante. Deve fomentar a vida cristã, deve nos levar a um testemunho mais empreendedor ainda, um testemunho que vá ao encontro dos irmãos, daqueles que são os preferidos de Jesus. Senão, não vai servir para nada. Por exemplo, tem muitas pessoas que fazem questão da comunhão diária. Isso é louvável. Mas essa comunhão tem que me levar à comunhão com o outro, com aquele que passa pela minha vida e que às vezes eu não estou em comunhão porque não me agrada, porque é uma pedra no meu sapato, porque fala mal de mim, e quem sabe mora na minha rua, está no meu trabalho comigo, e assim por diante. Enfim, esses que são os últimos são os critérios de julgamento. Servi-los na perspectiva do Evangelho é servir a causa do reino. Ignorá-los é ignorar o reino. Não lutar pela justiça é ser cúmplice de todas as injustiças que se cometem contra os irmãos menores de Jesus. E quantas são? Quantos programas sociais mantêm os pobres na indigência, na miséria, não é? Cabresto de políticos ou coisa desse tipo. Encerrando o ano litúrgico, o que nós vamos pedir hoje ao Senhor? Que nos ajude a honrar, como pede São João Crisóstomo, um grande santo da nossa igreja, o seu corpo, o corpo de Jesus, não só na Eucaristia, o que é muito fácil, muito bom e necessário, mas também nos pequenos e pobres. É uma afronta prestar culto a Jesus e desprezar os pequenos, desprezar os pobres. Então é assim que termina o ano litúrgico, com este Evangelho, onde Jesus nos questiona profundamente se neste ano o serviço, a vida cristã que nós vivemos, levou em conta e foi ao encontro daqueles que são os seus preferidos. E sobre todos dê essa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração.